Fala concurseiro, olha só, vamos hoje resolver questões de direito civil para oficial de justiça e para outros concursos. Direito civil é bom demais. Vamos aqui, deixa eu dar um zoom aqui rapidinho, olha, primeira questão para a gente não perder tempo. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Cessará para os menores a incapacidade pelo casamento, pelo exercício de função pública comissionada, pela colação de grau em curso técnico, pela existência de relação de estágio, pela concessão dos pais mediante instrumento público e homologação judicial. E aí, sabe ou não sabe, Juvenal? Sabe ou não sabe? Vamos! E aí, sabe? Sabe ou não sabe? Então vou te dizer, vou te ajudar. Olha só, para a gente resolver essa questão aqui, a gente tem que saber o quê? Temos que saber o artigo 5º. Vamos ter que saber o artigo 5º, especificamente no inciso 2 do Código Civil. É isso que a gente vai dar uma olhada agora para fixar no seu coração. Vamos lá. Vamos relembrar aqui o artigo 5º, olha só. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Cessa ainda a incapacidade pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em concurso de ensino superior e pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Fixa aí no seu coração, o concurseiro ou concurseira, e vamos resolver a questão. Então, aqui na nossa questão, trazendo aqui o artigo 5º, ó, vamos ver aqui. Pelo casamento, será que tem pelo casamento? Vamos apagar aqui para ficar mais bonitinho. Olha só. Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais, tal, pelo casamento. Olha só, pelo casamento. Cessa a menoridade aqui pelo casamento. A alternativa que a gente já encontrou aqui é a letra A de abestado. A letra B, pelo exercício de função pública comissionada, olha só, não é pelo exercício de função pública comissionada, pelo exercício de emprego público efetivo. Pelo exercício de emprego público efetivo, aqui fica meio duvidoso, né? Porque nos editais fala de quê? De 18 anos, né? Você tem que ter 18 anos, no mínimo, para fazer a inscrição. Aí, como é que você vai passar no concurso? Você vai passar no concurso sendo menor, se o edital do concurso fala que para você ser inscrito tem que ter 18 anos. Ah, vai, rapaz. Então aqui não é função pública comissionada, é o quê? Emprego público efetivo. Exercício de emprego público efetivo. Esse emprego aqui pode ser também, mas é concurso, né? O emprego público também é concurso. Emprego público, porque tem empregado público e tem o funcionário público. Mas isso aí a gente não vai entrar nesse detalhe, não, senão vai confundir muita coisa. O importante aqui é que é pelo casamento. Pelo casamento está correto. Aqui você viu que não é função pública comissionada, é emprego público efetivo. Pela colação de grau em concurso de ensino superior. Aqui tem, ó. Pela colação de grau em curso técnico, não. É o quê? Tá aqui, ó. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Não adianta chorar. Pela existência de relação de estágio. Não tem essa existência de relação de estágio. Tem aqui o inciso 4. Pela colação de grau em concurso de ensino, em curso de ensino superior. Pelo estabelecimento civil ou comercial, isso aqui não existe isso aqui. Pela concessão dos pais mediante instrumento público e homologação judicial. Pelo estabelecimento civil, aqui, pela concessão dos pais
ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, tá? Não tem essa homologação judicial aqui, ó. Tão fácil pelo casamento. A nossa alternativa correta aqui é a letra A de acertei. Opa! Vamos, essa questão 2 aqui, deixa eu dar um zoom que eu fiquei meio cego. Não, tá bom aqui. Vamos lá. Sobre personalidade e capacidade, assinale a alternativa correta. Lembrando que aqui são tudo questões da VUNESP, tá? Todas essas questões aqui são da VUNESP. A VUNESP. Letra A. Mesmo se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, a decretação da ausência é pressuposto para a declaração de morte presumida, mesmo... Vamos marcar esse mesmo aqui, ó. Mesmo se for extremamente provável. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, a decretação da ausência é pressuposto para a declaração de morte presumida. Vai marcando aí no seu coração. Letra B de abestado, de besta. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, a exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, inclusive quanto à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Letra C. A incapacidade do menor de 16 anos pode cessar pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz. E letra D. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão provisória. E aí, tá fácil ou tá difícil? Tá fácil ou tá difícil? Ah, vê aí se você responde. Dá uma pausa e responde aí. Porque eu vou mostrar para você diretamente no Código Civil para você não dizer que eu estou doido. Vamos dar uma olhadinha no Código Civil. Primeiro, vamos dar uma lida no artigo 7º. Olha só. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não foi encontrado até 2 anos após o término da guerra. Fixa isso aí no seu coração. Aliás, anota isso aí no seu coração. Anotado no seu coração, vamos aqui ver a questão. Vamos ver a letra A. Vamos apagar tudo aqui para ficar bonitinho. Olha só. Mesmo se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, a decretação da ausência é pressuposto para a declaração de morte presumida. Aí vem aqui, ó. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, pode ser decretada a morte presumida sem decretação de ausência. Olha só. Sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Aqui tá. Mesmo se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, a decretação da ausência é pressuposto para a declaração de morte presumida. Então aqui, ó, pode ser decretada a morte presumida sem decretação de ausência. É sem decretação de ausência. A letra A está errada. Mesmo errada. Certo, Juvenal? Vamos ver agora a letra B se está correta ou não. Vamos dar uma olhadinha no Código Civil. Vamos lá. Olha só, primeiro vamos ter que, sobre a incapacidade, a gente tem que ler do artigo 1º até o artigo 4º, tá? Até o 5º, né? Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direito e deveres na ordem civil. Beleza? Artigo 2º. Deixa eu pegar aqui um. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Cuidado aqui.
Os únicos absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil agora só são os menores, tá? Os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos. Veja que houve aqui, ó, uma revogação aqui com essa leizinha. E qual leizinha é essa aqui? Essa lei aqui é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí vem o artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Aí vem aqui o artigo 5º que a gente viu. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 6º aqui da lei aqui da pessoa com deficiência. Olha aqui, ó, que bonito. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e construir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Veja que a questão aqui, ela trouxe exatamente o que está no artigo 6º lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora seja uma questão de direito civil, a resposta está baseada no artigo 6º da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência que revogou lá os artigos lá os incisos aqui, ó. Olha aqui, ó. Do artigo 3º revogou o inciso 2 e o inciso 3. Inciso 1 também, aqui tá pequenininho. Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Modificou aqui a redação do artigo 4º, em geral aqui, ó, mudou tudo aqui do artigo 4º e revogou aqui do artigo 3º. Então, a alternativa correta aqui é a letra B, com base no artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí vem aqui letra C. A incapacidade do menor de 16 anos pode cessar pela concessão dos pais ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz. A gente viu isso aí, hein? A gente viu isso. Vamos dar uma olhadinha novamente? Vamos lá. Olha só, relembra que a redação do artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada para a prática de todos os atos da vida civil. Então, a incapacidade, no caso lá da questão, seria do menor de 18 anos. Seria do menor de 18 anos. Aqui ele colocou menor de 16, né? Seria o menor de... Não é menor de 16, seria menor de 18. Letra D. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão provisória. E aí, tá certo isso aqui ou não? Vamos dar uma olhadinha novamente no código. Vamos lá. Se liga no artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Sucessão definitiva. A gente fixa aqui e volta na questão para ver o que aconteceu. Olha aqui. Aqui está o quê? A existência de pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão provisória. Não é provisória, é definitiva. É definitiva. Então aí, ó, questão 2, fácil para você marcar no coração, e vamos fazer mais questão. O Código Civil, em seu artigo 6º, preceitua que a existência de pessoa natural termina com a morte. Qual o nome do instituto jurídico presente no artigo 8º do Código Civil que admite a morte de 2 ou mais indivíduos em um mesmo momento, quando não se pode provar quem faleceu primeiro? E aí,
Lembra ou não lembra? Seria o quê? Primoriência, premoriência, morte súbita, docimasia da agonia ou comoriência. Olha só, ele dá a dica aqui, artigo 8º, então vamos dar uma olhadinha no artigo 8º. Olha aqui o artigo 8º aqui, que bonito. Artigo 8º. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. O que são comorientes? Vamos dar uma olhadinha aqui. Comorientes, o que são comorientes? Vamos dar uma olhadinha. Comoriência, quando duas pessoas morreram na mesma ocasião, não fazendo diferença quem morreu exatamente antes, de acordo com o previsto no artigo 8º do Código Civil. E premoriência, quando não é possível se provar que, em uma ou mesma circunstância, uma pessoa morreu primeiro do que a outra. Certo? Então aqui a gente viu que é comoriência. Premoriência não existe. Premoriência você viu agora no que a gente viu lá, que morre antes uma da outra. Morte súbita quando você morre de repente. E docimasia da agonia, como você morre aos poucos com agonia. Ave Maria. Então, comoriência ficou fácil aqui quando morre todo mundo agarrado. Mas não é agarrado, tá? Pode ser separado em um lugar, outro no outro. É quando morre no mesmo instante. É muita falta de sorte. Próxima questão aqui. O Código Civil, em seu artigo 6º, preceitua que a existência de pessoa natural termina com a morte. Qual o nome do instituto jurídico presente no artigo 8º do Código Civil que admite a morte simultânea de dois ou mais indivíduos em um mesmo momento, quando não se pode provar quem faleceu primeiro? Olha só, essa questão aqui é bem parecida com essa aqui, né? Mas essa aqui foi de um concurso e esse aqui foi de outro concurso, tá? É que a VUNESP gosta de repetir questões. Então aqui a gente já viu que é comoriência. Comoriência, que ficou fácil, que a gente acabou de... não tem nem o que contestar. É o artigo 8º que a gente acabou de ver. Vamos ver essa aqui, quinta questão. Vamos na quinta questão. No que diz respeito ao início da personalidade, é correto afirmar que o Código Civil adotou a teoria. Olha só, qual a teoria? Isso aí, ó. Isso aí você estudou. Você tem que ter estudado. Você deve ter estudado isso aqui, você só não lembra. É a teoria natalista, na qual o início da personalidade ocorre com o nascimento com vida, sendo certo que o nascituro detém direitos desde a concepção. B. Personalidade condicional, na qual o nascimento com a vida é uma condição suspensiva para a aquisição da personalidade e, por consequência, da detenção de direitos. Olha, dá para acertar essa questão aqui pelo bom senso, hein? Pelo bom senso você consegue acertar esta questão, só pelo bom senso. Concepcionista, na qual o início da personalidade ocorre com a concepção, sendo certo que o nascimento se presta apenas para que se consolide a capacidade jurídica no nascituro. Augustiniana, na qual o início da personalidade se dará quando o nascituro tiver o cérebro parcialmente formado, proporcionando o início da geração de ondas cerebrais, utilizando o mesmo princípio da extinção da personalidade jurídica. Mista, na qual o início da personalidade se dá a partir do momento em que o embrião se fixa no útero, sendo necessário o nascimento com vida. Eita, e aí? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Que ficou fácil. Se você sabe, fala aí se você acertou. Se você não sabe, eu vou te falar aqui. No que diz respeito ao início da personalidade, é correto afirmar que o Código Civil adotou a teoria natalista. Teoria natalista, na qual o início da personalidade ocorre com o nascimento com vida, sendo certo que o nascituro detém direitos desde a concepção. É só dar uma olhadinha no artigo 2º, né? Vamos dar uma olhadinha no artigo 2º? Vamos lá? Olha só o que diz o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Os direitos do nascituro. É o que temos aqui, ó.
na letra A. Teoria natalista, na qual o início da personalidade ocorre com o nascimento com vida, sendo certo que o nascituro detém direitos desde a concepção, baseado aqui no artigo 2º do Código Civil. Fácil, hein? Questões muito fácil demais, tem nem graça, muito fácil. Vamos responder a próxima questão aqui. De acordo com o que dispõe o Código Civil, é correto afirmar que serão registrados em registros públicos os nascimentos, casamentos e óbitos, a emancipação, a interdição, os atos que declararem ou reconhecer a filiação e a sentença declaratória de ausência ou de morte presumida. Vai marcando aí se está certo ou não, hein? Vai marcando. Aí vem aqui. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presume-se-á pré-morto o mais velho. Não, você viu que isso aqui não, né? Isso aqui eu já vou marcar que você já sabe, que não dessa de presumir morto o mais velho. Presume-se que morreu todo mundo no mesmo momento. Letra C. Não é possível a declaração de morte presumida sem decretação de ausência, ainda que seja extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. A gente viu isso lá no comecinho. É provável, eu acho que é o artigo 7º, a gente viu. Então isso aqui a gente já descarta aqui que a gente viu. Depois dá uma olhadinha lá no artigo 7º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram necessário discernimento para a prática desses atos. Lembra do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Então, você lembrando do Estatuto da Pessoa com Deficiência, você vai ver que isso aqui agora não mais existe. Não, as pessoas com deficiência não são mais incapazes, tá? Não são mais incapazes, são capazes. A gente ficou em dúvida nessa e nessa letra E aqui, né? Vamos ler. Cessará para os menores a incapacidade pelo casamento, mas não pela constituição de união estável. Olha, isso aqui é uma briga boa, mas não vamos entrar nessa questão, né? É uma briga boa porque o Código Civil ele equiparou, tá? Teve uma decisão do STF que equiparou o casamento à união estável. Se o casamento é comparado à união estável, né? Aqui, essa questão aqui estaria zoada. Mas, de acordo com o artigo 5º, dá uma olhadinha no artigo 5º novamente. Cadê você, artigo 5º? De acordo aqui com o artigo 5º, ó, cessa-se pelo casamento, né? Cessará para os menores a incapacidade pelo casamento. Então, aqui a alternativa correta aqui vai ser a letra E, de eita. E essa letra A aqui, a gente tem que dar uma olhadinha no artigo 10 e no artigo 9º. Vamos dar uma olhadinha no artigo 10 e no artigo 9º. Artigo 10. Só para a gente marcar no coração. Cadê o artigo 9º? O artigo 9º. Primeiro o artigo 9º aqui. Serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos, a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz, a interdição por incapacidade absoluta ou relativa, a sentença declaratória de ausência de morte presumida. Face à averbação em registro público. Olha, um serão registrados e outro face à averbação em registros públicos. Das sentenças que decretarem nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Vamos voltar lá na questão? Olha só, vamos dar uma olhadinha para ver aqui por que a letra A está incorreta. Veja só. Face A, aqui tá, serão registrados em registros públicos. Aí os nascimentos, casamentos, babá. Aí vem aqui, ó, os atos, vê só, os atos que declararem ou reconhecerem a filiação. Olha aqui, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, serão o quê? Face a averbação em registro público, não serão registrados, serão averbados.
Olha só, tava aqui nesse meinho aqui para te pegar. Se você não estudar, a VUNESP vai te pegar. Vamos ver mais uma questão aqui. Vamos mais uma questão, João. Vamos mais uma questão. Bora estudar. Agora você para de reclamar e bora estudar. Você que reclama porque não estuda. Da personalidade e da capacidade civil, assinar a alternativa correta. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil os menores de 18 anos. E aí, tá certo isso ou não? Tão certo isso ou não? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 18 anos? A gente já fala sobre isso. Os pródigos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil? Os pródigos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil? Será? Será? A existência de relação de emprego particular cessará a incapacidade dos menores, independentemente da economia própria? Os ébrios habituais são relativamente incapazes. E aí, fácil ou não? E tem mais aqui, ó, cessará a incapacidade pela concessão dos pais mediante instrumento público, desde que, com a devida homologação judicial, olha só, a gente já viu, isso aqui eu vou dar um bizu, né, que não precisa dessa homologação judicial. Então a letra E está errada. E a letra A, e a letra B, e a letra C, e a letra D? Qual a certa e qual a errada, Juvenal? Vamos primeiro dar uma olhadinha no artigo 3º. Vamos lá, artigo 3º. Cadê você? Artigo 3º, cadê você? Cadê o artigo 3º? Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E ponto final. Os únicos absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil são os menores de 16 anos e não se fala mais nisso. Sendo assim, olha só, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 18, não são 18, não são os menores de 18, né? Tá aqui, ó, são os menores de 16 anos. Certo? Tira isso aqui do A. Vamos voltar lá novamente. Agora vejamos aqui o artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos a maneira de os exercer. Os maiores de 16 e menores de 18 são relativamente, olha só, relativamente incapazes, são relativamente. Os maiores de 16 e menores de 18. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Aquele que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Os pródigos. Os pródigos são relativamente. Na questão está o quê? Olha, os pródigos são absolutamente incapazes. Não são absolutamente, são relativamente incapazes. E a existência de relação de emprego particular, isso aqui você sabe que não são empregos particulares, você viu que é quando é emprego público, lá no artigo 5º a gente viu, então a gente já tira isso aqui, a gente já sabe isso aqui. Aí, ó, só sobrou a letra D. Já acertamos tudo aqui, ó. Os ébrios habituais são relativamente incapazes. Vamos ver aqui se é isso mesmo? Se é isso mesmo? Cadê os ébrios habituais? Ó aqui. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos são o quê? Relativamente incapazes, tá certo? Os ébrios habituais são relativamente incapazes. Letra D de doido. Capacidade e personalidade pode-se corretamente afirmar. A capacidade de direito somente é atribuída aos que completarem 18 anos? A capacidade de fato confunde-se com a capacidade de direito, sendo atribuída a todos em decorrência da personalidade? O feto é sujeito de direitos, possuindo capacidade de direito de fato, mesmo que nasça morto. Ainda que ocorra a morte após alguns minutos, o recém-nascido adquire personalidade jurídica, adquirindo e transferindo e transmitindo direitos. Os direitos da personalidade não alcançam o natimorto. E aí, ficou fácil ou não? Ficou fácil ou não?
Letra A. A capacidade de direito somente é atribuída aos que completarem 18 anos? Somente é atribuída, é ou não é? Vamos ver isso lá no nosso Código Civil. Olha o que diz o artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, essa alternativa A está incorreta. Somente atribuída aos que cumprem. Não, todos são capazes de direito, né? Essa aqui está incorreta, vou colocar de vermelho, A capacidade de fato confunde-se com capacidade de direito, sendo atribuída a todos em decorrência da personalidade. Ah, é? Certo ou não? Certo ou não? Olha só. A capacidade, para quem não lembra, tá? Isso aqui é só para quem não lembra. A capacidade de fato e capacidade de direito. E tem a capacidade plena também, tá? Existe a capacidade chamada capacidade plena. Essa capacidade de fato aqui seria aqui a capacidade de exercer o seu direito. E aí entra nas regras de capaz, de incapaz e de relativamente incapaz. A capacidade de direito, essa capacidade de direito é a capacidade de adquirir direitos, é a capacidade que todos nós adquirimos ao nascer. Então, a capacidade de direito é a capacidade de adquirir direitos. E a capacidade de fato é a capacidade de exercer esse direito. Aí entra aquelas regras da incapacidade, da capacidade e da capacidade relativa. Aí vem, quando você tem a capacidade de fato e a capacidade de direito, essa capacidade de fato com essa capacidade de direito, você vai ter a capacidade plena, ok? Terá a capacidade plena. Então, a capacidade de fato é uma coisa e a capacidade de direito é outra. Então, uma não se confunde com a outra. Então, aqui está incorreto. O feto é sujeito de direitos, possuindo capacidade de direito de fato, mesmo que nasça morto. O feto é sujeito de direitos, certo? Certo. O feto é sujeito de direitos, certo? Possuindo capacidade de direito e de fato. Não, ele possui só capacidade de direito. O feto não vai exercer, né, capacidade de fato. Não tem esse fato aqui. A letra D. Ainda que ocorra a morte após alguns minutos, o recém-nascido adquire personalidade jurídica, adquirindo e transmitindo direitos. Está correto. Isso aqui está correto. A letra D está correta. E a letra E, os direitos da personalidade não alcançam o natimorto. Alcançam sim. Alcança sim. O natimorto, mesmo a criança nascendo morta, ela tem direito à personalidade, tem direito à sepultura, tem direito a muita coisa. Então essa personalidade tem direito ao nome. A criança nascendo morta, ela é registrada para poder depois ser enterrada, infelizmente. Então ela tem direito a nome, a imagem, de direito à sepultura. Letra 9. Então aqui o correto aqui seria a letra D. Ainda que ocorra a morte após alguns minutos, o recém-nascido adquire personalidade jurídica, adquirindo e transmitindo direitos. 9 aqui, 9. Agora me deu saudade, fiquei com saudade do meu professor de Direito Civil, Glauco. A respeito da personalidade e da capacidade das pessoas naturais, assinala a alternativa correta. Até completarem 16 anos de idade, as pessoas são dotadas de personalidade e capacidade civil de direito, mas são absolutamente incapazes de praticar pessoalmente os atos da vida civil, devendo ser representadas por seus pais ou tutores. Eita, tá certo ou não tá certo? Tá certo ou não tá certo isso? Letra B. As pessoas menores de 16 anos e as portadoras de deficiência mental, intelectual ou sensorial são absolutamente incapazes de exercer atos da vida civil. São incapazes? Lembra de pessoas com deficiência. Lembra disso aí. Então a gente já corta isso aqui. Letra C. As pessoas maiores de 16 anos e menores de 18 anos e as portadoras de deficiência mental, intelectual ou sensorial
são relativamente incapazes de exercer os atos da vida civil. Lembra que os portadores de deficiência não são mais considerados relativamente incapazes, são considerados capazes. Vai ter que lembrar sempre disso. Vai ter que lembrar sempre disso. As pessoas menores de 16 anos e as com deficiência mental, intelectual ou sensorial, por serem absolutamente incapazes. Olha só, entrou pessoa com deficiência e apareceu absolutamente incapazes, você já sabe que a questão vai estar errada. Vai ser uma dica para você não errar mais, para quem está confundindo isso ainda, é isso. Falou pessoas com deficiência, não são mais absolutamente incapazes. Qualquer dúvida é só olhar o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, se você não acredita em mim. E letra E, as pessoas com deficiência mental, intelectual ou sensorial, lembra? Mexeu com pessoas com deficiência, não são absolutamente incapazes, não, nem relativamente incapazes. Então, olha só, aqui tem falando de pessoas com deficiência, aqui fala de pessoas com deficiência, pessoas maiores, mental, aqui fala com pessoas com deficiência, as pessoas menores de 16 anos, portador, aqui fala de... Já por exclusão aqui a gente já fica com a letra A, mesmo que você não tenha decorado o artigo, você já ia aqui na letra A. Até completar 16 anos de idade, vamos dar uma olhadinha no artigo 3º, olha só. Mas por exclusão você já acabava com aquilo ali. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos e pronto. Então aqui, ó, até completar 16 anos de idade, as pessoas são dotadas de personalidade e capacidade civil de direito, mas são absolutamente incapazes. Então, absolutamente incapaz vai estar sempre relacionado a 16 anos. Só isso. Só isso. Fixa só isso. 16 anos vai ser absolutamente incapaz. Colocou pessoas com deficiência, não são mais incapazes, nem absolutamente, nem relativamente. Aí você vai acertar a questão por exclusão se você não lembrar, ficar em dúvida na questão, no caso, certo? Então, a letra A aqui é a nossa alternativa correta. A gente ia por exclusão, ficava fácil. Décima questão. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, e os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário de... Lembra aqui, ó, deficiência mental. Deficiência mental, a gente nem vou ler aqui a questão. A gente vai ser aqui. Deficiência mental vai ser absolutamente capaz. Falou em deficiência vai ser o artigo 6º lá, tá? E vai ser capaz. Vamos colocar só capaz. Vai ser sempre capaz. Vamos dar uma olhadinha no artigo 6º para você não esquecer isso mais nunca. Cadê? Carrega. Oxi, acabou. Artigo 6º aqui, ó. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária e exercer o direito à guarda, à tutela e à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Agora, posto isso, a gente volta aqui na nossa questão 10. Questão 10. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, e os que, por enfermidades ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática de atos civis serão considerados à luz da legislação. Olha só, é isso aqui. Serão considerados à luz da legislação. A gente acabou de ver isso. Absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil, incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer,
mediante averbação em registro público, plenamente capazes. Capazes ainda que pessoalmente possam não exercer todos os seus direitos. Incapazes com a obrigação legal de serem interditados. Olha só, absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida, não é. Incapazes relativamente, também não. Mediante averbação, plenamente capazes, só mediante, também não. Incapazes também não, ficou a letra D. Capazes, ainda que pessoalmente não exerçam todos os seus direitos, mas são capazes, ainda que pessoalmente, dependendo da deficiência, né, não exerçam todos os seus direitos. Mas o que importa é que eles são capazes, são capazes. E é isso aí. Direito civil aqui para você, comentado de cabo a rabo.